Gente comprometida, gente que possui dois traços, que eu diria que são traços essenciais numa vida que de fato agrada a Deus. Esses traços são fidelidade e lealdade. Como é necessário na igreja de nossos dias, aonde uma filosofia pós-modernista que nos desvincula muitas vezes de tantos valores que deveriam ser valores essenciais, relativando as coisas, como é necessário que em nossos dias voltemos à prática de um comportamento que seja identificado como um comportamento de fidelidade e de lealdade. Fiel a um compromisso, leal nesse compromisso, não apenas mantendo o compromisso, mas agindo de acordo com o seu compromisso. E várias coisas são básicas para que realmente possamos construir em nossa vida, em nosso ministério, um caráter de fidelidade e um caráter de lealdade, um caráter de gente compromissada, de gente que possui um verdadeiro compromisso se relacionando uns com os outros, como igreja e como família. E muitas vezes nós desprezamos certas coisas que são básicas. Dos 10 mandamentos, dos famosos 10 mandamentos, um deles é um mandamento que é ao mesmo tempo um compromisso com Deus e é um compromisso com os homens, que é o mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe para que em tudo sejas bem-sucedido, ou que prospere em todos os seus caminhos, e para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. A bênção de uma prosperidade no sentido de ser bem-sucedido e a bênção de longevidade, como um filho que honra pai e mãe. Os mandamentos, os 10 mandamentos, eles são divididos como uma primeira etapa dos 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos são mandamentos relativos a Deus, nossa responsabilidade ou compromisso para com Deus. Do mandamento, que é o 5º mandamento, este mandamento é um mandamento que eu poderia dizer que é de transição, que ele é tanto relativo aos homens como relativo a Deus, que é nosso Pai, e aos nossos pais. E do mandamento 6º até o 10º, são mandamentos que se relacionam a respeito dos homens. Mas qual é o significado? Nós temos uma ideia de honrar pai e mãe, principalmente na nossa infância. Como somos jovens, a ideia é de obedecer. Eu estou honrando meu pai, eu honrei meu pai, eu honrei minha mãe, se eu obedeci a meu pai. É claro que essas ordenanças
que nossos pais nos passam supõe-se ser ordenanças justas de pais justos. E que, portanto, numa confiança, como a confiança de uma criança em seu pai, em sua mãe, ele fará, ele obedecerá, ele atenderá, como a Bíblia mesmo diz, lá em Eclesiastes diz, e em Provérbios também diz, sobre obedecermos, sobre atendermos a toda a orientação. A Bíblia mesmo fala, e Salomão disse: filho, ouve o mandamento do teu pai e atende ao conselho da tua mãe. Quando nós obedecemos e quando nós atendemos, quando nós acatamos. Mas isto é honrar? É. Porém, só isto não é honrar. Honrar tem que ir além disto. Honrar tem um sentido também de não apenas obedecer, mas respeitar. Não apenas respeitar, mas eu diria valorizar. A quem obedeça e não respeite. Obedece talvez por temor, mas não respeita, não tem admiração, não nutre um respeito e não mantém a admiração porque não tem o princípio de valorizar seus pais. E nós precisamos ir além de respeitar, além de obedecer e mesmo além de valorizar, de ter consideração. E esse ter consideração implica em algo que é o tratar bem. Sabe, se você toma um minuto, essa ideia de honrar com a ideia de considerar, de tratar bem, trate bem ao seu pai e sua mãe. Ah, pastor, mas isso, honrar pai e mãe é obedecê-lo? Não, honrar pai e mãe é tratá-los de uma forma digna. É tratá-lo honrando. É tratar bem. É tratar com o máximo de consideração. Qual é a tua consideração? E que deixe-me dizer algo. Quando você lê, dizem os estudiosos da língua hebraica, que quando você lê em Deuteronômio este mandamento, a ideia não é apenas aos meus progenitores, é a toda uma geração. Honre ou respeite os mais velhos. Há quem diga, bem, eu respeito meu pai, eu respeito a minha mãe, mas você respeita os mais velhos. Esse é um dos problemas que nós estamos perdendo na nossa sociedade, é o trato com o qual nós nos tratamos. A educação, a maneira fina, a maneira gentil de tratarmos, e tratarmos especialmente e valorizando aos mais velhos. Eu tive a experiência de ser, digamos assim, um seguidor, carregar a pasta do meu avô, do velho reverendo que era o meu avô. Meu avô era um senhor, quando eu já o conheci, já um senhor de cabelos brancos, calvo, gordinho, de óculos, de nariz bem grande.
Meu avô parecia quase que um rabino, se você olhasse ele assim, bem baixinho, bem gordinho, um narigão, um intelectual. E ele ia para as reuniões da Academia Evangélica de Letras do Brasil, ele ia encontrar-se com seus amigos que eram muito semelhantes a eles. E eu virei uma espécie de mascote, porque eu era já dos netos da geração mais nova, e eu novinho, ia lá carregando a pasta do meu avô, ia com ele às reuniões, e como eu amava, porque me acostumei, porque fui ensinado, estar com aqueles homens, aquelas pessoas com uma mente tão brilhante, como Benjamin Moraes, como Joia Júnior, que ninguém sabe quem é hoje em dia, mas isso é sinal que eu estou ficando também velho. Mas eu amava estar com aquela gente extraordinária e ouvi-los, e os respeitava, e os admirava. Nunca me esqueço dos conselhos que me foram dados, como por exemplo, o reverendo Harold Cook, um inglês, e que na época que ele me deu esses conselhos, ele tinha em torno de 95 anos, porque ele morreu aos 104 anos de idade. Então, aquele homem falando de toda a sua experiência, isso também é honrar, é dar atenção. E nós estamos vivendo numa geração em que dizem os estudiosos em sociologia sobre a nossa sociedade que a geração que está nascendo, muitos deles não têm o desejo de ouvir as gerações anteriores. Nós estamos perdendo o honrar os que nos precederam. E quando nós perdemos isso, nós perdemos um tesouro preciosíssimo que se chama experiência. Porque experiência é algo que só há duas maneiras de adquiri-la. A primeira delas é vivendo. Se você não viver, você não terá experiência. Mas a segunda delas é ouvindo e dando atenção. Porque experiência também se transmite, não apenas se vivencia, mas quando nós ouvimos, e esse ato de ouvir está incluído no honra teu pai e tua mãe. Dê ouvidos. Ouvidos. Porém, há um sentido, e tudo isso que eu falei, obviamente, que eu espero que todos já saibam, mas há um sentido de honrar pai e mãe, que nós muitas vezes abandonamos. Porque quando a Bíblia fala honra pai e mãe, o sentido bíblico não é apenas obedecer, não é apenas respeitar, não é apenas valorizar e ter consideração, tratando, obviamente, em valorizar, respeitar e, acima de tudo, amar, tratar bem, dar ouvidos. Tudo isso é verdade, mas é mais do que isso. E eu te diria que o que eu vou falar agora é o sentido maior do honrar pai e mãe. E se nós não fizermos isso, nós estaremos fazendo algo que seria honrar em parte. E que essas coisas não podem ser feitas em parte, como eu não posso amar em parte. Eu tenho que amar plenamente, como eu não posso crer parcialmente, eu tenho que crer completamente.
E eu tenho que honrar e honrar integralmente. E honrar integralmente implica no tipo de vida que eu vivo, que honre a quem me criou, em todos os sentidos. Como eu vou honrar a Deus? Eu tenho que viver uma vida digna, não é assim que Paulo disse? Digna do Evangelho. Quando eu vivo uma vida digna do Evangelho, eu estou honrando aquele que me criou, que Ele me criou para esta vida. É por isso que, sem santidade, ninguém verá a Deus. É por isso que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Há um nível de vida, há um estilo de vida, há uma forma de vida, que é a vida que agrada a Deus, e que eu tenho que viver essa vida digna do Evangelho do Senhor. E nisto eu estarei honrando ao Senhor. O próprio Senhor fala, se não me engano, no livro de Malaquias: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito? Assim como um Senhor merece respeito, um pai merece honra. E o questionamento de Deus a todos nós, pelas Sagradas Escrituras, através do profeta Malaquias, é: se você me chama de pai, e se eu sou pai, eu te pergunto, onde está a minha honra? Se você me chama de Senhor, eu te pergunto, se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito? Você me respeita? Você me honra? E Jesus, falando desse respeito que nós temos que ter a Ele, disse: se vocês me amarem, vocês farão o que eu vos digo. Sabe, muitas vezes nós temos uma ideia de que o que manifesta o meu amor a Deus, é toda a minha emoção. E eu não digo que não seja, e tem que ser. E eu quero me emocionar, eu quero chorar, eu quero rir, eu quero saltar, eu quero dar... Embora não seja muito normal meu fazer essas coisas, mas eu quero fazer essas coisas. Eu quero me emocionar para Deus e com Deus. Mas eu quero agir de uma forma que honre a Deus. Deixe-me colocar desta maneira: honrar pai e mãe, em primeiro lugar, nesse sentido que eu estou dando, que é o sentido essencial bíblico, é viver uma vida de maneira que os meus pais se orgulhem de mim. Como eu honrarei o meu pai? Como eu honrarei a minha mãe? Sim, respeitando, valorizando, obedecendo, todas essas coisas que eu já citei, e que isso tudo está bem claro em nossa mente, pelo menos deveria estar. E eu espero que todos nós estejamos praticando isso. Mas eu devo viver uma vida que seja motivo de orgulho. Os atos que eu realizar, as obras que eu fizer, devem honrar ao meu Pai. Quando eu falo isso a respeito de Deus, Jesus disse no Sermão da Montanha: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo as vossas boas obras, o que diz? Glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Glorifiquem ao vosso Pai. Quando Davi venceu a Golias, aquele ato
heróico e de fé de Davi, do jovem Davi, possivelmente o menino Davi, porque Saul disse a Davi um pouco antes, esse já é guerreiro desde a mocidade dele, a respeito de Golias falava, mas você nem homem completo é, ou seja, Davi era ainda muito jovem, possivelmente ainda não tinha barba, ainda era ou um rapaz, ou possivelmente um adolescente. Mas, quando ele vence Golias, a pergunta de Saul é um pouco estranha. Ele pergunta, de quem ele é filho? Note que ele não perguntou quem ele é. Porque Saul já conhecia a Davi. Antes desse confronto, antes dessa luta, Saul recebia Davi, que Davi tocava a harpa para Saul, e aquele toque de harpa libertava o rei Saul de espíritos imundos que o atormentavam. De modo que Saul conhecia Davi. Davi era praticamente um escudeiro de Saul. E ali estava Davi, e que se levantou e disse, bem, eu lutarei, eu guerrearei, e eu vencerei esse gigante. E venceu, mas tendo ele vencido, a pergunta foi, de quem ele é filho? E disseram, de Jessé, porque a honra ia para Jessé. Está implícita a ideia, o pai dele deve se orgulhar do que ele fez. E então, meus amados irmãos, existe um sentido nesse texto, que é um sentido desafiador para nós. Viver uma vida que orgulhe, que dê orgulho a meus pais, a geração dos meus pais, precisa se orgulhar de mim, do que eu faço, de quem eu sou. Nós precisamos ir além. Porque alguns estudiosos dizem que há uma ideia de superação. Que o que uma geração espera da outra geração é que superem a geração que os precedeu. Isto, acima de tudo, é honrar pai e mãe. Superando, indo além, alcançando o que a geração anterior não pôde alcançar. A primeira geração que caminhou no deserto alcançou libertação do Egito, alcançou sustento no deserto, mas não alcançou tomar posse da terra prometida. A geração que sucedeu a essa geração honrou a geração que não pôde entrar na terra prometida, entrando na terra prometida e conquistando a terra prometida. Isto é honrar pai e mãe. Deus disse, o que vocês não poderão fazer, seus filhos farão. Em resumo, foi isso que Deus disse. Quando o povo desanimou, quando o povo não creu, o que vocês não puderam fazer, os seus filhos farão.
o Senhor tem esse princípio e que nós devemos viver este princípio de alcançarmos, de realizarmos o que a geração que nos precedeu ou as gerações que vieram antes de nós não puderam alcançar. Uma geração anuncia a outra geração. Essa palavra anúncio, que no grego é uma palavra tão interessante, que é proclamação, que é a palavra querigma. Querigma, proclamar, anunciar, pregar. Uma geração proclama, anuncia, ensina, instrui. E no hebraico essa ideia de ensinar, instruir, é arremessar, que nós traríamos para a realidade da nossa língua como impulsionar. Eles irão onde eu não pude ir, eles farão o que eu não pude fazer, eles alcançarão o que para mim era inalcançável. Eles alcançarão. Porque eu os impulsionarei. Eu irei encorajá-los, eu irei impulsionar a cada um deles. Eu tenho que viver de uma forma que honre a confiança que uma geração depositou em outra geração. Com a confiança que meus avós, que meus pais colocaram em mim. Principalmente nós que nascemos num meio como o nosso. Mas isso para todas as pessoas. Quando você nasceu, se aqueles que o receberam neste mundo o amavam, ou eles sonharam coisas boas para você. Eles desejavam coisas maravilhosas para você. Vocês que são pais, são avós, tios, tias, acima de tudo mães, porque eu não quero esquecer da mãe, falei do avô e nem da avó, que senão depois as mães e as avós vão brigar comigo. Quantas vezes você pegou aquela criança? E quando você segurou aquela criança, eu me lembro dos primeiros dias de nascimento da minha primeira filha, Débora, que nós a tomamos em nossos braços, que eu a segurei em meus braços. Quantas coisas eu sonhei para ela? Quantas coisas eu disse? Ela irá aonde eu não fui. Ela fará o que eu não pude fazer. Ela realizará o que eu jamais pude realizar. Ela será mais inteligente. Ela será mais bonita. Ela será mais capaz. Ela alcançará mais. Por quê? Porque essa é a alegria, esse é o orgulho de qualquer pai, de qualquer mãe. E essa é a maior honra que um filho pode dar ao seu pai e à sua mãe. E Deus me questiona, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Olha, mas eu não posso fazer mais do que Deus. Não posso. Mas se creres em mim, Jesus diz, fareis as mesmas obras que eu faço.
Deixa-me dizer uma coisa, quando você faz isso, não para a tua glória, mas para a glória de Deus, você está honrando a Deus. Se você faz a obra para a sua glória, você está honrando a você. Mas se você faz a obra para a glória de Deus, você está honrando a Deus. E em Deus, eu tenho que fazer o que as gerações que vieram antes de mim não fizeram. Eu tenho que superá-las, não para minha realização, não para fazer um nome para mim. Eu tenho que superar os que me precederam. Porque para mim está reservado algo. Hebreus diz algo tão interessante. Visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira da fé. Todos estes, também diz Hebreus, que obtiveram bom testemunho pelas suas obras. Obtiveram bom testemunho, foram heróis da fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido a nós coisa superior. Nós não somos superiores, nós recebemos uma graça superior. É diferente. Eu não me considero superior a Moisés, nunca poderia me considerar superior a Moisés, eu não me considero superior a nenhum deles. Mas recebemos uma graça. Uma graça. E a máxima paulina, quando Paulo diz, e ele diz, no referente a ser apóstolo, eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque fui perseguidor da igreja. Mas uma coisa sei, uma coisa eu digo, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Pela graça de Deus, eu sou quem eu sou. Pela graça de Deus, eu sou aquilo que eu sou. E como apóstolo, trabalhei mais do que todos eles. Se bem que não fui eu, mas a graça de Deus que operou em mim. Até o nosso obrar, o nosso trabalhar. Meus irmãos, nós estamos numa fase que nós temos que trabalhar muito, nós temos que fazer muito, nós temos que ter intensidade em tudo que viermos a fazer. Porque às vezes as pessoas pensam, e eu direi algo, que eu não sou especialista nisso, mas eu direi apenas, há pessoas que pensam apenas em esforço, em força. Assim como num exercício físico, especialmente com peso, você tem que saber o seguinte, não é uma questão apenas, falo do exercício físico, da carga que você põe, mas a intensidade como você faz. Porque quando a carga e a intensidade se associam, o desenvolvimento é máximo, falando do desenvolvimento muscular. Então, eu diria, qual é a tua intensidade? E eu penso, como nós poderemos trabalhar mais do que todos? Se você deseja chegar aonde ninguém chegou, você tem que estar disposto a fazer o que ninguém antes fez. É a única forma de você alcançar o que ninguém alcançou, de você chegar onde ninguém chegou. A primeira vez que o Monte Everest foi conquistado, e 2 homens estiveram lá,
Era uma época muito diferente. Hoje há um equipamento todo especial, há bujões de oxigênio para poder as pessoas respirarem, existe toda uma tecnologia, mas os primeiros que chegaram lá, os pioneiros, os conquistadores daquele pico, fizeram o que nunca ninguém fez. Pisaram num lugar em que homem nenhum havia pisado antes. Isso não foi só na Lua, isso foi no Monte Everest, onde homem algum tinha pisado antes. Eles tiveram que fazer o que ninguém antes fez. E nós fomos chamados. E como conseguiremos tudo isso? Pela graça de Deus que opera em nós, porque a graça é um favor, não só um favor no sentido da graça, um favor imerecido, mas é um favor que age, é um favor que se torna um mover agindo a nosso favor. Isso é ser agraciado. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso que Deus me capacite a fazer o que ninguém jamais fez. Billy Graham, visitando a casa de John Wesley e vendo e ouvindo a história das marcas, as 2 marcas no tapete junto à cama de John Wesley, que eram as marcas do joelho de John Wesley, que orava pela Inglaterra. Billy Graham, uma criança naquela época, foi encontrado, porque todos procuravam a ele quando deveriam voltar à excursão, dizendo, onde está o Billy, onde está o Billy? E encontraram Billy Graham, naquela época acho que chamado só Billy, de joelhos, uma criança, dizendo, Deus, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Era como se aquela criança, o grande evangelista que se tornou, estivesse tomando todas as orações de John Wesley e estivesse colocando novamente diante de Deus, diz, Deus, atende de novo. E parece-me que Deus respondeu, sim, eu farei, através de você. E fez. E Billy Graham fez o que jamais John Wesley fez. E hoje nós temos uma grande nuvem de testemunhas a nos desafiar e a nos encorajar, dizendo, eu consegui, você conseguirá também. Eu fiz, você fará também. Mas essa geração, a geração dos nossos pais, como aquele hino maravilhoso, Deus dos nossos pais, Deus dos antigos, está gritando a nós. Essa nuvem de testemunha que engrossa a cada dia, está gritando a nós, honre-nos, vivendo de tal maneira que nós nos orgulhemos de vocês. Façam o que nós não pudemos fazer, alcancem aonde nós não alcançamos, realizem o que nós não realizamos, façam, lembre-se do que Deus disse a Davi, Davi, tu não poderás fazer, mas o teu filho fará. O teu filho fará o que tu não pudestes fazer. E as gerações passadas estão esperando. Por isso a Bíblia diz em Hebreus, para que eles, sem nós, não pudessem ser aperfeiçoados.
as gerações que nos antecederam estão esperando por nós. Sabe, isso me deu uma visão de futuro, e com isso eu termino, diferente de tudo. Uma visão de um encontro. Permite-me ser infantil. Aquele velho hino do hinário evangélico e do cantor cristão: ó, vem encontrar-me à fonte na Nova Jerusalém. Sim, eu vou encontrar-te à fonte na Nova Jerusalém. Lá estarão amigos, pais, irmãos. Eu vou encontrar toda essa gente lá. Eu não estou querendo ser teológico nessa hora. Eu estou querendo ser romântico. E eu acho que uma das coisas que meu pai, minha mãe dirão quando eu chegar lá: nós sabíamos que você chegaria. Assim como eu sei que os meus chegarão lá. Assim como eu vou dizer aos meus filhos, aos meus netos, meus bisnetos, a minha descendência: eu sabia que você chegaria aqui. É fazer o que só nós podemos fazer. É superar, não para sermos superiores, mas para que eles tenham orgulho de nós. Amém? Amém? Senhor nosso Deus, eu entrego essa palavra tão simples, mas que eu te peço que, a nível espiritual, nós possamos assumi-la e viver plenamente esta palavra. Abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder, e ajuda-nos a honrarmos verdadeiramente pai e mãe. A honrarmos a Deus com nossa vida, pois o Senhor é Pai e nós queremos Te dar a honra merecida. Nós clamamos, nós Te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados